Queridos, se Deus fizer, e se não fizer, e nós continuamos buscando, continuamos querendo a vontade dEle na nossa vida, ainda que não seja aquilo que nós esperamos, porque o que esperamos é muito baixo, e Ele tem bons pensamentos a nosso respeito, são pensamentos tão mais elevados. Então nós queremos os pensamentos dEle, não os nossos. Então vamos confiar na mão poderosa do nosso Deus, amém? Podeis assentar. Nós estamos na série Preparados para o Fim. E semana passada nós falamos sobre o esfriamento do amor. E hoje nós vamos falar sobre apostasia. São alertas que Jesus nos deu quando estava aqui na terra, acerca dos fins dos tempos. Nós lemos o texto na semana passada, que falava sobre terremotos, né? Falava sobre o esfriamento do amor, falava sobre não se deixar escandalizar, falava sobre a apostasia, e são alertas do Senhor para nós, para o que estamos vivendo hoje, amém? Quantos aqui têm visto nos noticiários acerca de terremotos? Quantos têm visto no noticiário a respeito de perseguições aos cristãos? Quantos têm visto uma movimentação acontecendo em relação a Israel, que é o relógio da terra, é o centro da terra? Nós temos visto as coisas acontecendo e elas estão na Bíblia. A Bíblia já nos alerta há muito tempo, e eu digo uma coisa para você: nunca uma geração esteve tão perto do fim quanto a nossa. Nunca. Nós estamos no fim dos tempos, estamos vivendo o início do fim dos tempos, e os sinais estão aí para que nós vejamos, para que nós estejamos preparados. O pastor Edilson abriu o culto a respeito de muitas vezes a gente escandalizar pelo que está sendo pregado, e isso acontecia antes também. Quando os profetas iam a pedido do Senhor falar nas cidades, falar nas portas, as pessoas ficavam com raiva. Mas quem é ele para vir falar, não é? Matavam os profetas, prendiam. Jeremias foi preso, espancado. Paulo foi preso também quando foi falar aquilo que Deus estava mandando falar. Então Deus está levantando profetas para essa casa. Deus não está nos deixando na ignorância. Deus está falando através deste altar. Você pode se ofender ou você pode se render. A escolha é sua. Nós temos essa escolha diariamente quando viemos a esta casa e ouvimos da palavra. Nós podemos nos ofender ou podemos nos render. Acontece que se você se render, você tem chance de tratamento e de estar preparado. Se você se ofender, você vai se tornar obstinado de coração. E acontecia muito isso com os profetas. Os profetas falavam, eles se ofendiam pelaquilo que os profetas estavam chamando a atenção, se endureciam, e aí o juízo vinha. O juízo vinha. Então nós precisamos estar atentos para aquilo que Deus está falando, ainda que não seja aquilo que queremos ouvir. Vamos estar atento ao que Deus está falando. E essa série nasceu do coração de Deus. Essa série é para esta igreja. Esta série é para este tempo. Esta série é para o que estamos vivendo. E Deus, mais que todos, quer que nós estejamos preparados para o fim. Amém? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado: você está preparado para o fim? Amém. Hoje eu vou começar com o apóstolo Paulo falando acerca do fim, lá em 1 Timóteo 4, 1 e 2, o apóstolo Paulo falando para Timóteo a respeito do fim dos tempos. E o apóstolo Paulo falava assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios,
pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. O Espírito diz expressamente acerca dos fins dos tempos. Quem é o Espírito? O Espírito de Deus, o Espírito Santo. O Espírito Santo trouxe discernimento para Paulo, para que alertasse. Quando Paulo estava falando com Timóteo, ele estava falando de uma marca do fim do tempo, a apostasia, uma marca do fim do tempo. Acontecia essa marca no tempo que ele vivia? Sim, tinha apóstatas da fé naquele tempo. Mas em grande demanda, nos fins dos tempos, essa seria uma marca, seria um alerta para a igreja do fim do tempo. Que haveria, muitos apostatariam da fé. E qual que é o propósito para Paulo nos alertar disso? Qual que é o propósito para o Espírito Santo usar Paulo para nos alertar disso? O propósito é para que nós, sabendo de antemão, pudéssemos estar nos preparando para esse fim. Porque Deus, ele é preventivo. Deus, ele sempre nos alerta. Deus sempre nos fala com antecedência. Nós não somos pegos desapercebidos. Deus fala que até a hora da vinda do Senhor, os seus seriam avisados, preparados. E Ele está nos preparando, Ele está nos avisando, Ele está nos revelando os sinais dos fins dos tempos, para que nós estejamos nos preparando, com o objetivo de prevenir o nosso coração, para que não se encontre na apostasia. Então é tempo de estarmos preparados, sim. Lucas 21, 36, vamos ler. Lá diz assim: estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Estejam sempre atentos e orem para que possam escapar de tudo. Escapar do quê? Da apostasia, que nos está sendo alertado. Está nos sendo alertado acerca da apostasia. Fomos alertados acerca do esfriamento e aprendemos no domingo passado, não é verdade? Se havia algum esfriamento no nosso coração, com o termômetro no domingo a gente conseguiu identificar e tomamos outro caminho. Agora, dessa vez, vamos estar atentos à apostasia, que é um segundo sinal que Jesus nos alertou dos fins dos tempos. E a apostasia quer dizer afastar, ir para longe, saída, abandono, separação, deserção, retroceder. Então, a apostasia significa abandono consciente e deliberado da fé. Eu escolhi abandonar a fé. Eu escolhi outra coisa no lugar de Deus. Eu escolhi acreditar em outra coisa ao invés da verdade. É um ato intencional do nosso coração. E nós precisamos estar atentos a isso, porque o nosso coração é enganoso. Amém? A intenção do diabo é fazer com que nós acreditemos nas mentiras. Ele tem trabalhado constantemente nisso desde o início do tempo. Desde o início, lá no jardim do Éden, ele fez Eva acreditar numa mentira. E por causa disso, Eva pecou. Ela escolheu a mentira ao invés da verdade. E desde então, a intenção de Satanás é trazer a mentira na nossa mente, de forma que nós acreditemos nela como se fosse a verdade. Ele quer que venhamos construir debaixo de mentira, porque uma construção debaixo de mentira, ela não dura muito. Logo ela desaba, porque não é firme. A mentira não é firme, a mentira tem perna curta. Aquilo que a gente esconde, uma hora aparece. Aquilo que a gente constrói debaixo de mentira, uma hora desmorona.
Ela não é um lugar firme, mas a verdade é um lugar firme. Vamos ver de novo, 1 Timóteo 4, do 1 ao 2, que é o texto que eu quero que nós venhamos ter esclarecimento. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Você consegue hoje, pelo menos uma, eu acredito que todos nós consigamos identificar. Doutrinas de demônios. Consegue identificar quando você olha o YouTube, quando você assiste Netflix, quando você vê lá no Instagram. Tem tantas doutrinas de demônios ali sendo disseminada, sendo colocada como verdade, sendo disseminada como se fosse a nossa realidade. Você consegue identificar? São ideologias. Ideologia é um conjunto de ideias e crenças e valores e concepções que moldam a forma como as pessoas interpretam a realidade e se posicionam no mundo. É como as pessoas vão interpretar a realidade e se posicionar neste mundo. E quantas ideologias têm direcionado a vida de tantas pessoas? Uma delas que a gente vê é a respeito da paternidade. Ideias a respeito da paternidade, a falta de confiança nos pais, devido a traumas, devido ao abandono. O diabo está sempre querendo quebrar a paternidade na mente das pessoas. Só que quando Jesus vem, ele restaura, porque Deus é o Pai perfeito. Deus é o Pai perfeito. Há uma nova cultura, uma nova ideologia, quando Deus entra na nossa mente para desfazer as obras do diabo. As obras, as ideologias demoníacas que entraram na nossa mente devido às coisas que passamos. Então, quando Jesus entra, tudo muda. E a gente não tem desculpa. A gente não tem desculpa de falar assim, mas o meu passado aconteceu. Mas Jesus entrou na sua vida, tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram. Então, muitas vezes nós precisamos nos posicionar aonde Jesus nos colocou, quando morreu por nós e nos salvou. O diabo quer distorcer o designer original de Deus desde a criação. Mentiras como o gênero das pessoas. Hoje tem um gênero que chama PAN, que é geral. Hoje eu acordei mulher. Hoje eu acordei bicho. Hoje eu acordei árvore. Hoje eu acordei... Sabe? Olha que confusão, que ideologia maligna. Maligna, destrutiva na mente. E eles realmente acreditam. Eles realmente estão enganados. Eles vivem por essa verdade, praticam essa verdade, funcionam nesta verdade, porque são ideologias demoníacas. E a Bíblia fala que Deus fez homem e mulher, não tem nada além disso. O próprio DNA comprova isso, a própria ciência comprova isso. Então precisamos identificar o feminismo. Feminismo é uma ideologia de demônios. Machismo, ideologia de demônios. Temos o liberalismo. Liberalismo é a libertinagem. Eu tudo posso. Ninguém pode me impedir. Tudo que eu quero, o que o meu coração deseja, o que eu tenho vontade de fazer, eu posso fazer. É demoníaco. Porque aquilo que atinge o meu próximo, já não posso fazer. Eu tenho que fazer aquilo que é bem para o meu próximo e para mim. Então a libertinagem, ela é destrutiva. O legalismo também. Regras sem sentido, regras opressoras. Também ideologias demoníacas. Então, tudo que traz um desequilíbrio, porque Satanás, ele leva aos excessos, né?
O feminismo é o excesso do machismo. Por causa do machismo, as mulheres se revoltaram e foram para o excesso. Ninguém foi buscar o equilíbrio em Deus. Ninguém foi voltar para a equidade. Ninguém voltou-se para Deus. Foram na sua própria força fazer valer o mal que aconteceu. Então, do machismo foi para o feminismo. Do feminismo foi para o homossexualismo. Porque são resultados das ideologias implantadas pelos demônios na nossa geração. De geração em geração. Então, nós precisamos entender que nos últimos tempos, muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Dando ouvidos. Ah, mas o cristão não dá. Dá espaço para você ver se não dá. Apostatarão da fé, abandonarão a fé. Não é o mundo abandonando a fé, é o cristão abandonando a fé por causa de ter dado ouvidos a doutrinas de demônios. E tudo que sai do padrão, a palavra de Deus é o nosso padrão, a palavra de Deus é a verdade, a palavra de Deus é o prumo, o que não está nela é mentira, e o que está nela é verdade. Nós precisamos basear a nossa vida nesta palavra. Esta palavra, ela vai trazer o equilíbrio, não é extremos, é o equilíbrio, a equidade do Senhor, o designer original, ela vai nos levar para o designer original. Precisamos entender que estamos em guerra. Existe uma guerra no mundo espiritual querendo controlar as nossas mentes. Toda essa ideologia do diabo é para controlar as nossas mentes. É para que você pense diferente da verdade. Para que você acredite na mentira como se fosse verdade. Isso se chama sofisma. Sofisma é uma mentira que se tornou verdade na sua mente. Mas mentira é mentira. Mas você vive debaixo disso achando que essa é a verdade. Achando que essa é a verdade. Existem sofismas que tem na nossa mente, sim. Sofismas da nossa cultura, que nós precisamos identificar, renunciar e viver de outra forma. Mas a gente só vai identificar esses sofismas quando a gente ler a palavra de Deus, ler a verdade, e aí você vai identificar a mentira que você tem acreditado até aqui. Mas Deus quer nos libertar dessas mentiras. Deus quer nos libertar desses sofismas. Ele nos deu uma palavra. Ele não nos deixou desamparados e nem à mercê. Ele nos deu uma palavra onde podemos buscar a verdade para nos libertar do que é mentira. Se a verdade não estiver na nossa mente, com certeza a mentira vai estar. Porque não existe mente vazia. Porque a mente vazia é o quê? Não existe mente vazia. Ou a sua mente está na verdade, ou a sua mente está na mentira. Ou seja, a oficina do diabo, o diabo está ali trabalhando. Na oficina. Não existe mente vazia. Se você não colocar a verdade na sua mente, o diabo vai com certeza colocar a mentira. E não precisa muito. Basta ligar a TV, basta olhar o celular, basta ouvir os amigos. É simples. Para a mentira entrar é rápido. Facinho, facinho, facinho. Se a gente não tomar o cuidado de preencher a nossa mente, de cuidar com o que colocamos na nossa mente, no fim, a nossa mente vai estar cheia dessas ideologias demoníacas. É nossa obrigação colocar a verdade para que não tenha lugar, não tenha espaço, não tenha
ambiente para que a mentira entre na nossa vida. É nossa função encher a nossa mente. Por isso que a palavra de Deus fala tanto de meditarmos na palavra diariamente, de nos enchermos da palavra de Deus, de sermos conhecedores da palavra de Deus. Por quê? Porque desta forma eu estou colocando a verdade na minha mente e não haverá espaço para o diabo colocar a mentira dele na minha mente. Olha o alerta do Senhor para nós. Que a nossa mente não esteja à mercê. Toma o controle da sua mente. Tenha o domínio próprio. Toma o governo da sua mente. E decida encher a sua mente da verdade. Para que não haja lugar. E as mentiras que estão na mente vão saindo. Vão sendo substituídas pela verdade que nós estamos colocando com muito cuidado, com muita atenção, com muito apreço. A palavra de Deus fala: ame a sabedoria, busque a sabedoria. Como se busca o ouro, como se busca o dinheiro, como falaria nos dias de hoje. Busque a sabedoria como o maior valor que você tem. Busque a palavra de Deus, busque a verdade, se encha desta verdade, não dê lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Essa guerra é intensa pela sua mente. É a luta da verdade com a mentira. É a luta dos demônios com os anjos celestiais. É que os nossos olhos não veem as guerras que acontecem no reino espiritual. Nós não temos noção das guerras que acontecem. Mas existe uma guerra pela sua mente. Existe uma guerra para roubar a sua verdade. A verdade que Deus te criou, a verdade que Deus te sustentou, a verdade que Deus já proveu para estar dentro da sua mente. Nós precisamos nos posicionar nesta guerra. Aonde vai ser o nosso lugar nesta guerra? Os anjos e os demônios já estão lutando. De que lado eu e você estamos? De que lado, em que posição eu e você estamos nesta guerra pela sua mente? Aonde estamos nós neste momento de guerra? Algumas brechas. Por isso vigiem, a sua fé pode ser perdida. Você pode falar assim: mas minha fé é tão pequena. Mas eu estou dizendo, até essa pequena fé que você tem, ela pode ser perdida. Ela pode ser roubada. Ela pode ser substituída pela apostasia. Até essa pequena fé. Então vigie para que a mentira não tome o lugar da verdade no seu coração, na sua mente. Existem algumas brechas que nos levam à apostasia. E nós precisamos identificar se existe alguma delas na nossa vida. Porque pode ser que você não é um apóstata. E eu acredito que não é, porque você está aqui buscando ao Senhor. Amém? Mas, se existe alguma brechinha, nós precisamos fechar essas brechinhas. Porque brechinhas costumam abrir. Brechinhas costumam se expandir. Brechinhas costumam virar grandes rasgos e entradas ou saídas. E nós precisamos estar atentos a essas brechas e não brincar com elas. É só uma brechinha. A gente não pode brincar. A gente não pode brincar com a verdade. É só uma mentirinha. A gente não pode brincar com o pecado, é só um pecadinho. Isso tende a se expandir, isso tende a tomar proporção. E se nós estamos identificando, a nossa atitude tem que ser de tomar uma posição hoje. Não procrastinar aquilo que precisamos tomar decisões hoje. Porque não sabemos o dia de amanhã. Ninguém sabe a hora que Jesus vai voltar. E nós precisamos estar preparados. Preparados para o fim. Uma das brechas que pode ter na nossa vida é o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro. Lá em Timóteo 6:10.
1 Timóteo 6,10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nesta cobiça alguns se desviaram da fé. Olha o que a Bíblia está dizendo. Por causa dessa cobiça, do amor ao dinheiro, alguns se desviaram da fé. Às vezes a nossa vida é pautada no dinheiro que temos. Se tem dinheiro no banco, estou feliz. Se não tem, eu estou mais ou menos. Se estou com dívida, eu estou para baixo. Né? O semblante muda, a paciência muda, né? Se torna intolerante. Será que nós temos reagido conforme o dinheiro que temos? Vigia. Esse é um indício de que a sua vida é pautada no dinheiro que você tem. O seu amor está no dinheiro, e por isso você se move conforme o dinheiro, né? Conforme aquilo que você tem. Precisamos entender que o dinheiro, ele não é o fim e nem o começo. Ele é o meio. Ele é um meio. Sabe quem é o fim e o começo? O alfa e o ômega, o princípio e o fim. Nele as coisas começam e nele as coisas terminam. O dinheiro é o meio pelo qual nós faremos, pelo qual nós realizaremos, pelo qual nós expandiremos o reino. É o meio. É um meio, ele é o princípio e ele é o fim. Eu não começo a fazer coisas se eu tiver dinheiro. Eu piso com fé, e o dinheiro, o meio vai vir, para que eu ande naquilo que Deus mandou eu andar. Deus fala, pisa, mas Deus não tem nem onde pisar. Pedro olhou lá no mar e falou assim, meu Deus, e agora? Mas, mediante a sua palavra, eu vou pisar, porque o Senhor está aí, eu vou pisar também. E aí vai lá Pedro e pisa nas águas e começa a andar. Nós temos que andar, o princípio das coisas na nossa vida não é o dinheiro, mas é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, Ele é o princípio das nossas vidas. E para Ele é o fim. Nele é o fim, o objetivo, o propósito, é nós nos encontrarmos com Ele naquele grande dia. É nós estarmos preparados para Ele naquele grande dia. Então é para Ele é o foco, Ele é o objetivo, Ele é o início e Ele é o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega. Então o dinheiro não pode ser o que nos move, não pode ser aquilo que nos faz, agora eu vou fazer. Não, se Ele falou, faça, e Ele mesmo vai sustentar aquilo que falou. Amém? Amém? Põe uma musiquinha aí que o povo está muito quieto aqui. Vamos lá. Outra brecha que nós damos, que nos leva à apostasia, é amar a si mesmo acima de Deus. A palavra de Deus fala em Lucas 9, 23 e 24. E dizia a todos, quem dizia? Jesus. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Muitas vezes vivemos em prol de nós mesmos. É o eu, o me, minha, meu, né? Esses pronomes possessivos. E Ele está nos orientando. Perca a sua vida. Não viva em prol de si mesmo. As pessoas que vivem em prol de si mesmo são muito infelizes. Até recebem aquilo que buscam, mas aquilo não sacia, aquilo não traz alegria, não traz nada, porque estão buscando para si mesmas. Por isso que a Bíblia fala, é melhor dar do que receber, porque quando a gente dá, isso traz tanta alegria, não é, Carla?
Quando você abençoa, isso traz tanta alegria. Quando você faz algo por Cristo, isso te enche de alegria. Quando você se sente no propósito do Senhor para a sua vida, ainda que lhe seja custoso, cansativo e dolorido, isso te dá muita satisfação. Às vezes estamos tão empenhados em buscar coisas para nós, mas só está gerando mais insatisfação. Você está insatisfeito, você está ingrato, você está revoltado, indignado, porque seu foco tem sido você. E isso está te levando à apostasia, está fazendo você abandonar a fé. Mas o Senhor hoje quer trazer um novo tempo para você hoje, para você mudar o foco. É por Ele, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. E a nossa satisfação, ouça o que eu estou te dizendo, faça uma experiência, faça uma prova de Deus. Passe um mês buscando a vontade de Deus, fazendo o que Ele manda você fazer, praticando o que Ele manda você fazer, falando o que Ele manda você falar, andando aonde Ele manda você andar. Faça isso um mês, faça a prova dele. Se você não vai chegar daqui um mês muito satisfeito, muito feliz e cheio de frutos para continuar dando para a glória de Deus. Faça a prova dele. A nossa satisfação não está naquilo que a gente acha que vai nos trazer alegria. A nossa satisfação está no Senhor. Ele é a fonte. Ele é a fonte de alegria. Então eu busco na fonte e por causa da fonte eu sou cheio, eu tenho satisfação e alegria e aí eu posso abençoar outras vidas, não porque elas merecem ou porque fizeram algo para merecer, mas porque eu recebi de graça. Eu recebi de graça e o meu prazer é dar de graça daquilo que eu recebi. Porque o meu foco não sou eu, o meu foco é Ele. E a minha satisfação está nele, a minha alegria está nele, o meu propósito está nele, a sua satisfação está nele, o seu propósito está nele, a sua alegria está nele, a sua força está nele, os seus sonhos, você não sabe, mas estão nele. Porque Ele tem bons pensamentos a nosso respeito para nos dar o fim que desejamos. Ele tem. E Ele fará o melhor, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Que a nossa fé possa ser aumentada nesta noite. E que a nossa confiança esteja colocada nele. E que nós abandonemos o eu para viver para Ele, e que nós venhamos ter essa satisfação que Ele quer que tenhamos, para que nós venhamos frutificar. A alegria do cristão é frutificar. Quando a vida do cristão começa a florescer, já é uma alegria, mas quando começa a dar frutos, oh, que satisfação! Deus está nos preparando para um tempo de muitos frutos, para a glória de Deus. Nessa semana mesmo você vai ver coisas florescendo na sua vida. Você vai ver a sua vida florescendo para dar muitos frutos para a glória de Deus. Aleluia. Outra brecha que podemos estar dando está em 2 Timóteo 4, do 3 ao 4. Lá diz assim: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade e voltando-se para os mitos. Não suportarão a sã doutrina. Vão ficar andando de um lado para o outro, porque ali foram confrontados
e ficaram chateados, não gostei de ouvir isso, eu vou para outro lugar. Sabe de uma coisa? Eu vou ser um desigrejado. Eu vou ligar lá o YouTube, que tem boas mensagens lá, e eu vou assistir as mensagens. Vou buscar Deus em casa. E aí começa a ouvir, não, essa não está muito boa. Está muito incômoda, deixa eu ir para outra. Não, esse pastor eu não gostei muito, não. Ou seja, escolhendo o que quer ouvir. E o que Deus quer falar com você? E o que Deus quer confrontar a sua vida, pouco importa? É assim que nós vamos viver? É assim que nós vamos estar preparados? Não! Porque se ficarmos confiando nisso, nós não vamos ser encontrados preparados. Pelo contrário, nos tornaremos apóstatas da fé. Nós precisamos vigiar. Porque muitas vezes, quando somos confrontados, é o que eu falei no início, ou você se indigna, ou você se rende. A Bíblia fala que corrija um sábio e ele adquirirá mais sabedoria. Corrija um tolo e você arranjará um inimigo. Tem muitas pessoas saindo da igreja inimigos do pastor. Porque o pastor, ele não sabe falar. Porque o pastor é duro demais. Porque o pastor chamou minha atenção. Porque o pastor foi injusto. Vigia, não dá ouvido para esse povo não, viu? Não dá ouvido, porque isso contamina. Isso contamina o coração. Isso te rouba do lugar onde você tem que estar. Porque você está dando ouvido a pessoas que estão indignadas, se tornaram inimigos dos pastores, ou dos profetas, ou dos mestres, por conta de terem sido confrontados no seu erro. Ou a gente escolhe se ofender, e aí, quando a gente escolhe se ofender, a nossa vida retrocede, ou a gente escolhe se render. Senhor, o que o Senhor quiser falar, eis-me aqui. Se há maus caminhos em mim, Senhor, guia-me, me mostre e guia-me por caminhos eternos. Me leva, Senhor, a ter uma vida correta diante de Ti. Sonda meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Cria em mim um puro coração. Purifica as minhas mãos. Que essa seja a nossa atitude. Quando o Senhor nos confrontar, aonde estivermos, com quem estivermos, que haja um coração humilde, contrito, para ouvir o que o Senhor está dizendo. Aonde Deus te plantou, é o lugar aonde Deus vai falar com você. Seja o que você quer ouvir, ou o que você não quer ouvir, mas Deus vai falar com você. Para quê? Para que você cresça e dê frutos para a glória de Deus. E muitas vezes nesse processo você vai ter que ser podado, para se tornar mais forte, para dar mais frutos. Permaneça plantado, guarde a tua fé, não deixe o diabo roubar a palavra que ele tem para a sua vida, ainda que não lhe seja confortável. Ainda que não lhe seja confortável. Muitos são os desigrejados, não sei se você que está aí na internet é um desses, mas eu quero dizer para você, não é isso que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou a permanecermos congregando, juntos, afiando uns aos outros, edificando uns aos outros, encorajando uns aos outros, até que Ele venha. Está na Bíblia, a Bíblia é a verdade. Nós vivemos conforme a verdade. Muitos também relativam a Bíblia, né? Tentam moldar, estão querendo até tirar parte da Bíblia, ou tentando dar um outro sentido, assim, mudando algumas palavras, tentando dar um sentido mais, né, confortável às pessoas. A palavra de Deus,
ela é a verdade, e ela não se adapta a mim, eu me adapto a ela. Eu me adapto a ela. Custa, custa. Dói, dói. Eu renuncio, renuncio. Mas eu me adapto a esta palavra. Não é ela que se adapta a mim. Tem muita gente pregando uma mensagem que é relativa àquilo que os ouvidos querem ouvir, justificando seus pecados e seus desejos carnais, buscando as suas próprias concupiscências. Mas essa não é a verdade. São espíritos demoníacos distorcendo a verdade. A verdade custa. A verdade tem preço. A verdade muitas vezes é sacrifício. Mas é a ela que eu me ajusto. É a ela que você se ajusta. A verdade é a verdade, não tem outro caminho. Não se desvie para nenhum outro caminho. Não tente moldar a verdade. A verdade é a verdade, ainda que outros dizem que não é. Muitas coisas que as pessoas estão tentando comprovar, como a ideologia de gênero, de tempos em tempos, porque a mentira tem perna curta. A mentira, ela não tem sustentabilidade nela mesma. Então, essa ideologia de tempos em tempos cai na verdade. Até os cientistas estão dizendo, é loucura isso que estão falando. Não tem lógica. Aonde está nos genes esse gênero pão? Aonde está no sangue dos homens esse gene da árvore? Então até os cientistas comprovam a verdade, a história comprova esta verdade. E de tempos em tempos mais verdades se apresentam e sustentam a palavra de Deus, pois ela é a verdade. Comprovam a palavra de Deus, pois ela é a verdade. Então não adianta, ainda que a gente busque alguns mentirosos para falar aquilo que nós queremos ouvir, não haverá sustentabilidade na nossa vida debaixo da mentira. Uma hora tudo vai desmoronar. Uma hora você vai se dar conta. Uma hora você vai estar longe da fé, abandonando o Senhor, totalmente enganado na mentira. Então precisamos nos posicionar em favor da verdade, trazendo a verdade para aprumar a nossa vida, para alinhar a nossa vida se alinhando pela verdade. Amém? Outra brecha que podemos dar é viver no pecado conscientemente. Eu sei que estou errando e eu continuo praticando esta obra, porque eu não quero parar de praticar esta obra. Isso vai te afastar do Senhor, porque isso vai te condenar. Isso vai estar ali na tua mente, condenando. Mente reprovável. Ou seja, a gente está nos reprovando na nossa mente, mas continuamos praticando as mesmas obras. E a mente ali nos reprovando. A gente pratica, sente aquela reprovação e continua praticando. Sente aquela reprovação e continua praticando. Isso nos torna duros, nos torna obstinados. E quando Deus quiser falar conosco, de tanta gente permanecer nesse sentimento de reprovação, ele se torna inoperante na nossa vida. Então precisamos estar atentos a essas brechas e fecharmos. E como é que eu fecho uma brecha? Como que eu fecho uma brecha? 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Ele é capaz, Ele
Ele pode, e a misericórdia dEle se renova todas as manhãs sobre a nossa vida. Desta forma eu fecho brechas, desta forma eu fecho o pecado na minha vida, desta forma eu fecho qualquer possibilidade de me apostatar da fé. Em Hebreus 3,12 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Apostatar da fé é deixar a fé, abandonar a fé. Que nós possamos querer agradar a Deus acima de todas as coisas. Agradar e guardar a nossa fé. De que forma que eu mantenho nos caminhos do Senhor? De que forma que eu vou guardar a minha fé? De que forma que eu vou aumentar a minha fé? Por que eu me sinto com uma fé tão fraca? Nós nos alimentamos de 3 refeições por dia, no mínimo, para fortalecer os nossos corpos. Mas muitas vezes, lemos a Bíblia somente no culto de domingo, com o pregador. Como podemos aumentar a nossa fé? Como podemos guardar a nossa fé dessa maneira? Se nós entendermos que a nossa fé, ela precisa ser praticada, ela precisa ser aumentada, exercitada, assim como o alimento entra no nosso corpo. Se nós buscássemos nos encher da palavra 3 vezes por dia, todos os dias, eu te garanto, você vai ter uma fé poderosa para mover montanhas. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Eu ouço a palavra de Deus num cântico, eu ouço a palavra de Deus através do pregador, eu ouço a palavra de Deus lendo a palavra de Deus, eu ouço a palavra de Deus através de vídeos. Se eu me encher desta palavra e não dar lugar, não deixar vazio para a mentira entrar, se eu me encher desta palavra, eu vou ter uma fé fortalecida. Eu vou ter essa fé fortalecida. Então, se você acha sua fé fraca hoje, tome posição. Tome posição. Haja. Não apenas ouça. Não saia como um ouvinte daqui. Saia daqui programando: a partir de amanhã eu vou me encher da palavra de Deus. A partir da manhã eu volto para a leitura bíblica. A partir de amanhã eu vou começar a ler o Novo Testamento. A partir de amanhã eu vou começar a ouvir de novo as mensagens, para que eu não venha esquecer, e para que a palavra de Deus venha entrar no meu coração e se enraizar no meu coração. Colossenses 1:23 diz: desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo dos céus. Continuem alicerçados e firmes na fé. Diga para a pessoa que está ao seu lado: continue alicerçado, continue firme na fé. 1 Coríntios 16:13. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes. 2 Pedro 1:10 e 11. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem desta forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos, quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador. Hebreus 3:14. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Nos apeguemos na confiança até o fim, a mesma que tivemos no princípio, o mesmo amor, o primeiro amor. 1 Timóteo 1:19.
conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns rejeitando fizeram naufrágio na fé. Conservando a fé e a boa consciência. E aqui eu quero fazer um comparativo entre Judas e Pedro. Ambos andaram com Jesus. Ambos declararam a sua devoção a Jesus. Ambos viram milagres. Ambos desfrutaram do poder de Jesus. Ambos ouviram seus ensinamentos. Ambos negaram Jesus. Ambos traíram Jesus. Mas qual era a diferença entre eles? Um amava Jesus, outro amava o dinheiro. Quem somos nós? Nós estamos aqui na fé. Temos visto Deus fazendo milagres. Temos visto Deus salvando vidas. Temos visto Deus falando aos nossos corações, respondendo às nossas orações. Mas aonde está o nosso amor? A quem nós amamos? Mesmo estando aqui dentro, desfrutando de tudo isso, desfrutando da vida com Jesus, aonde está o nosso amor? Será que está em nós mesmos? Será que está no dinheiro? Será que está nos nossos ouvidos, aquilo que queremos ouvir? Ou será que o nosso amor está nele? Nele. Pedro, apesar de ter traído Jesus e negado Jesus, ele terminou a sua vida numa cruz. Não está na Bíblia, mas nos livros históricos está. Ele terminou numa cruz. Só que ele falou assim: eu não sou digno de morrer como o meu Jesus. Me crucifique, mas me crucifique de ponta cabeça, porque eu não sou digno de morrer da forma que ele morreu. Aquele que traiu Jesus. Mas ele amava Jesus. Ele amou-a cada vez mais. Ele prosseguiu amando, prosseguiu empenhando-se na fé, prosseguiu. E aí nós vemos Paulo também declarando, lá em 2 Timóteo 4:7, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Que nós possamos declarar isso também. Combati o bom combate diário. Sabe, essa guerra que quer roubar a minha mente, essa guerra que quer colocar ideologias destrutivas, essa guerra que quer colocar mentiras na minha mente no lugar da verdade. Olha, eu combati esta guerra, eu combati, terminei a minha corrida, eu cheguei até o fim, sustentando a minha fé, guardei a minha fé. Eu guardei a minha fé. Eu não sou um apóstata da fé. Fique de pé. Nós vamos falar esse versículo 3 vezes. E se você se encontra hoje com alguma dessas brechas abertas, profeticamente, essa proclamação vai te colocar de novo no lugar onde você deve estar. Se você estava descambando para a apostasia, esta proclamação vai fazer você assumir o lugar de novo e o caminho que você precisa estar. Não fale por falar. Não fale porque está todo mundo falando. Fale porque realmente você quer chegar no fim dos seus dias, ou quando encontrar com Jesus, ou quando encontrar com a morte, e poder dizer: combati o bom combate, terminei a corrida, e eu guardei a fé, porque nada me separará deste amor. Não vai ser a tribulação, não vai ser a minha carne, não vai ser o dinheiro, nem a morte pode nos separar deste amor. E nós vamos guardar esta fé. Aqui tem um povo que vai guardar a fé. Aqui tem um povo que vai lutar o bom combate.
não vai arredar no bom combate, vai lutar o bom combate e vai guardar a fé. Deus está levantando um exército poderoso aqui nesta noite. Você faz parte deste exército. Se você não era um bom soldado, a partir de hoje você vai ser um bom soldado deste exército, porque desta igreja sairá um exército poderoso que guarda a fé, que combate o bom combate e guarda a fé. Vamos ler 3 vezes, vamos lá. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Aleluia! Glória a Deus! Oh Senhor, a semente foi lançada. Que o Senhor, Pai, mexa nessas terras, para que essa semente seja acolhida por cada terra que está aqui. Que essas terras deixem essa semente entrar, deixem ela produzir raízes, deixe ela crescer nos corações e nas mentes que estão aqui, e que ela venha se tornar enraizada, esta verdade venha se tornar a verdade dos corações e das mentes que estão aqui nesta noite. Que todo roubo de Satanás, toda mentira, todo sofisma nas mentes e nos corações sejam expostos essa semana e venham ser reconhecidas, arrependidas, para que possam frutificar o melhor fruto que o Senhor tem para dar a cada um, não só a 30, não só a 60, mas eu declaro a 100 vezes mais, que essa semente vai frutificar, que essa semente vai produzir frutos na vida dos meus irmãos, e um grande exército se levantará aqui para dar frutos, e como proclamadores do teu reino, como expansores do teu reino, para agradar ao Senhor, porque é por meio de ti, por ti e para ti são todas as coisas. Nós oramos e colocamos a nossa terra ao seu dispor, para que o Senhor faça aquilo que o Senhor quiser, e mesmo que isso nos tire do conforto, mesmo que isso nos desagrade, mesmo que isso seja sacrificial, nós colocamos a nossa terra à sua disposição, para que o Senhor